Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Desenhando. E este é o vídeo de número 10 dessa série infinita, onde eu estou tentando desvendar todos os mistérios, todos aqueles problemas que os artistas têm com os assuntos que são bichos de 7 cabeças. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como desenhar rostos de mangá, como posicionar os elementos do mangá sem problema nenhum. E se tu ainda não segue o canal, eu vou te convidar para seguir, clicar aqui, dar um like nesse vídeo, seguir o perfil do YouTube, seguir o perfil do Instagram, do Facebook, qualquer coisa, e vamos seguir em frente que a aula está começando. Assim como todo mundo, quando eu comecei a desenhar, o meu objetivo era de conseguir fazer de cabeça os personagens que eu mais gostava na época, né, de lá atrás, né, lá em 1900 e lá vai pedrada, né. Mas não era só para desenhar o rosto, era claro, o corpo também, uma exposição dinâmica, né, era para desenhar aqueles desenhos que eu via nas revistas de mangá da época, na revista Herói, na revista que existia na época Ultra Jovem, coisa assim, né, então tinha umas posições super bacanas, um desenho super colorido, super dinâmico, eu achava incrível. Eu queria desenhar aquilo, né? Eu queria conseguir inventar aquilo, não só copiar aquilo. Então, o meu objetivo quando eu comecei era exatamente esse, né? De conseguir desenhar esse tipo de conteúdo. Porém, esse vídeo aqui que eu estou fazendo, né, essa aula que eu estou fazendo, ele vai tratar de muitos aspectos, né, onde a gente vai colocar os elementos da face dentro do estilo mangá, mas não tanto dentro de algum estilo específico, como shonen, shoujo, etc. Porque existem muitos estilos por aí, tá? E cada estilo tem uma forma diferente de fazer os olhos, a boca, o nariz, o cabelo, e aí ia ficar absolutamente impossível de eu fazer algum vídeo que conseguisse abarcar todas essas formas completamente diferentes de fazer cada um desses elementos. Então, o meu objetivo aqui é meio que criar um template para que vocês possam aplicar o estilo que vocês mais gostam, dentro dos tamanhos que eu explicar, né? Daí vocês podem colocar praticamente qualquer skin, fazendo pouquíssimas alterações, né? Para os elementos do rosto e até as expressões, eu já tenho outros vídeos, né, discutindo cada um desses detalhes em profundidade. Então, aqui a gente pode se focar muito nos tamanhos, na largura, no posicionamento de cada elemento, e aí a partir dessa ideia geral, aí sim a gente pode trabalhar elementos específicos, jeitinhos específicos, pode trabalhar mais voltado para um desenho mais kawaii, né, mais bonitinho, pode voltar para pegar um desenho mais dinâmico, mais de ação, ou mais dark, dá para trabalhar com diversos elementos, né? Então é uma forma bem versátil de fazer um rosto, né, utilizando desses tamanhos. Então a gente pode trabalhar do completamente estilizado, do chibi, completamente estilizado até algo completamente mais acadêmico, né, mais realista, a gente pode desenhar mais no estilo do Vagabond, por exemplo. Então dá para trabalhar com bastante versatilidade. E como você sabe, eu gosto de começar com uma base muito forte. Então é importante vocês entender que mesmo desenhando um mangá, ainda assim é super importante a gente conseguir entender esses elementos, né, o rosto em si, como se ele fosse uma peça tridimensional. E a forma mais fácil de a gente entender isso é com um desenho que parece um caixote, né? Mas né, não é um retângulo. Muita gente confunde a ideia de um retângulo. Não, é um caixote tridimensional, né? Que a gente vai tentar, claro, de certa forma, fazer com que ele pareça uma cabeça, mas ele vai ser sempre retinho, né? Ele tem um topo, ele tem uma lateral, ele tem uma parte traseira, ele tem uma parte frontal. E essa é a maneira mais fácil de a gente conseguir entender o rosto e os elementos do rosto, porque quando a gente está desenhando o rosto de verdade, ele é muito arredondado, então fica muito difícil a gente entender o que é frente, o que é lateral, o que é topo, né? Mas quando a gente faz ele parecendo mais uma caixa tridimensional, é muito mais fácil a gente conseguir entender, até mesmo a gente conseguir entender onde é que a gente vai aplicar cada elemento da face, como é que a gente vai colocar, como é que a gente vai posicionar uma coisa de um lado, depois uma coisa de outro, e entender também os espaçamentos que a gente vai colocar esses elementos, é mais fácil quando a gente pega um conteúdo bem simples mesmo. No caso aqui, eu peguei um modelo que vocês podem encontrar num site chamado Sketchfab, tá? Sketchfab.com.
Eu peguei ele para mostrar rapidamente alguns detalhamentos e para poder mostrar essa ideia da tridimensionalidade. E é um site super útil que vocês podem utilizar como referência, porque vocês conseguem encontrar praticamente qualquer coisa dentro desse site. Algumas são pagas, mas todas é possível da gente pausar, visualizar, girar os elementos para cima, para baixo, para trás e utilizar isso como referência para os nossos próprios desenhos, ou, né, até mais importante que isso, para a gente poder entender cada um dos elementos que a gente vai estar desenhando. Então, quando a gente desenha só através de um livro, ou através de uma fotografia, de um impresso, é meio difícil a gente entender ele tridimensionalmente. Mas esse site dá essa possibilidade de a gente girar quase como se a gente tivesse um bonequinho tridimensional na nossa mão, que a gente pode girar, aproximar do nosso rosto, ver de todos os ângulos possíveis para poder entender. Então esse site é super útil, né? E esse entendimento também é muito importante para a gente. E falando diretamente sobre as medidas do rosto, é legal da gente começar exatamente por essa forma completamente tridimensional, porque é mais fácil de encontrá-las. E a gente vai começar dividindo tanto na largura quanto na altura. A divisão da altura é onde a gente vai encontrar a posição onde vão ficar os nossos olhos, né? Então a gente começa por aí, porque aquela ali é a posição central do rosto, é a coisa mais fácil de fazer, independente da forma que a gente comece. A partir disso, a gente pega a parte inferior que sobrou, né? Aquela partezinha que está mostrando ali, e a gente também vai pegar ela e vai dividir no meio. Essa divisão que eu estou marcando na linha, ela vai ser a posição onde vai ficar o final do nariz. Agora, a partezinha que sobrou embaixo dessa linha, na parte inferior, é onde a gente vai posicionar a boca, também dividindo no centro do rosto. Então é bem fácil de encontrar essas medidas, é basicamente dividir no centro. E a mesma coisa vai funcionar para a posição de perfil. Vamos dividir no centro, assim como se a gente pegasse uma posição em 3/4, onde a gente pode ver o topo, a lateral e a frente, a gente também vai tentar encontrar e dividir ela completamente no centro. Então a gente vai conseguir entender que tanto a parte frontal, quanto a lateral, quanto a parte superior, ela tem esses centros, né? Então isso ajuda a gente a conseguir se localizar, a se posicionar, a conseguir distribuir os elementos do rosto, né? E é muito mais fácil de fazer isso quando a gente está pegando por uma forma completamente geométrica. Quando a gente pega o rosto mais completo, o rosto mais arredondado, começa a se tornar um pouquinho mais difícil de determinar certos pontos. A gente começa exatamente pela parte muito simples. A partir daí a gente tem que conseguir praticar, né, tentar fazer essa forma tridimensional em diversos ângulos, tanto visto de cima, quanto visto de baixo, quanto visto ao nível dos nossos olhos e girando, como se a gente estivesse pegando essa cabeça na nossa frente, como se ela fosse uma peça, né, assim, impressa na nossa frente, e a gente conseguisse pegar ela com a mão e conseguir girar, ver os ângulos diferentes. Isso é bem importante para a gente, porque dentro da nossa cabeça, quando a gente desenha, a gente tem que estar visualizando tridimensionalmente. Porque a gente vai começar com essa forma simples, mas eventualmente a gente vai transformar ela numa forma complexa. E isso tem que estar muito claro para a gente. Agora, se a gente seguir em frente, né, a gente tem que começar. Agora, pensando na cabeça de uma forma mais padrão, a gente vai começar sempre através do círculo. Não precisa ser um círculo perfeito, mas precisa parecer um círculo. Pode ser até uma forma oval. Então, a gente começa pelo círculo e a partir desse círculo a gente vai determinar a parte inferior, a parte que é a mandíbula da gente, a parte onde vai se localizar a boca. E esse tamanho é muito relativo. A gente escolhe ele de fato, qual é a distância entre o final do círculo e o final do queixo. Não tem uma maneira certa de poder dizer isso. Isso vai depender muito do nosso objetivo. Então, às vezes a gente faz ela um pouquinho maior, essa distância, e isso vai ficar um personagem mais adulto ou mais adolescente, pelo menos. Então, os elementos eles são um pouquinho mais espaçados. Já se a gente pega um formato que ele tem um pouquinho menos de espaço entre o final do círculo e o final do queixo, esse rosto, com os espaçamentos que a gente vai colocar, ele vai ficar mais infantil. Então, cada um tem seu espaço, cada um tem o seu objetivo. Vai depender muito do que a gente quer com relação ao nosso desenho para a gente poder fazer esse processo de decisão. Agora, começando de fato, né, no desenho em si, botando a mão na massa, eu vou começar do mesmo jeito. Eu vou começar a trabalhar a partir dos círculos. Então, eu começo com o primeiro círculo, mas eu já estou em mente que eu vou fazer as 3 posições básicas do rosto. Então, eu vou fazer o rosto de frente, eu vou fazer o rosto de perfil e eu vou fazer o rosto em 3/4. Então, eu já dupliquei aqui esse primeiro círculo para poder utilizar o mesmo. E a partir daí, eu só coloquei por lado para poder botar ali, né, para poder fazer uma comparação entre os 3 e poder mostrar um lado a lado, né? Então é importante que vocês também façam isso, que vocês tentem fazer essas 3
3 posições de rosto, uma do ladinho da outra, é porque fica mais fácil quando vocês conseguem visualizar, né? Tipo, eu posso traçar uma linha do nariz da parte frontal para o nariz da de perfil, para o nariz da 3/4, então é mais legal da gente conseguir visualizar lado a lado, né? Então, da mesma forma que eu estava falando antes, então eu escolhi essa distância entre o final do círculo e o final do queixo, completamente arbitrário, isso aqui não tem medida, isso aqui é de acordo com o que a gente quer fazer, então eu escolhi um tamanho médio que eu acho que vai dar um tamanho mais ou menos adulto para o meu personagem, talvez no final da adolescência, e a partir daí eu comecei a fazer a posição de frente, aí em seguida a posição de perfil. A perfil ela é bem tranquila também, a gente só tem que pegar o arco, né, o arco que está descendo do círculo e levar ele até a parte final, né, aquela distância finalzinha que a gente normalmente vai fazer. A partir daí eu também faço a posição em 3/4, né? O que eu acho interessante de falar sobre a posição de perfil é que a gente divide esse círculo no meio, pelo menos visualmente a gente tem que imaginar que essa divisão de perfil, a gente está fazendo essa divisão no centro, e essa nossa mandíbula, esse centro vai ser o limite máximo para onde essa mandíbula que a gente está fazendo pode se expandir. Na posição em 3/4, a gente tem que imaginar tanto o centro frontal quanto o centro lateral, porque daí ele vai ajudar a nos guiar para poder colocar esses elementos. Mas quando a gente está fazendo esse desenho só inicial, a gente não precisa se preocupar muito com isso, porque conforme a gente for colocando os elementos, isso vai ficando um pouquinho mais claro. A partir de agora, eu estou dividindo o rosto, né? Dividi ele no meio, da mesma forma que eu tinha feito antes, então eu dividi no meio. Aí o espaço que sobrou do centro até a base eu dividi no meio de novo. Daí essa posição onde eu vou colocar o nariz. Aí desse ponto do nariz até o final do queixo, mais uma vez eu dividi para eu poder posicionar a área que vai ficar os lábios. Para começar a fazer os olhos, né, utilizando aquela linha central, dá para a gente dividir o espaço que sobrou no centro, mas eu gosto sempre de começar de uma maneira mais simples ainda, que é escolhendo o espaço entre os dois olhos. Então, num desenho acadêmico, esse espaço representaria o tamanho do nariz, mas eu considero que essa medida é o espaço de um olho. Então, basicamente, eu estou fazendo o tamanho de 3 olhos ali, sendo esse espaço no centro o primeiro, aí os dois do lado, né, o 2 e o 3. São os 3 tamanhos iguais. Então, o que eu estou dizendo? Né? Da mesma forma que no desenho acadêmico, o nariz tem o mesmo tamanho dos olhos. Não quer dizer que no mangá a gente vai fazer um narigão, nem nada disso. É só relação ao espaço mesmo. A gente pode fazer um nariz super pequenininho, mas é mais com relação ao espaçamento, para a gente poder fazer olhos que eles têm a largura igual, né? E para que a gente tenha um espaço bacana entre os olhos. É para que ele não fique estranho demais, com pouco espaço ou talvez muito espaço. Então, uma maneira bem simples de começar a fazer um rosto de frente é achar um tamanho legal para poder colocar ali. Então é equilibrando os dois lados e depois repetindo esse tamanho para poder fazer os olhos certinhos ali, né? Então a gente vai colocar os olhos nesse espaçamento, cada um sendo uma cópia um do outro, né? Neste caso, o rosto ele não é exatamente simétrico, né? A gente tem um grande grau de assimetria, mas quando a gente está fazendo um desenho, é legal que a gente tente o máximo possível ser simétrico. Então, por isso que a gente faz tantas linhazinhas, tantas marcações no nosso rascunho, para tentar fazer com que a altura do olho, né, o tamanho da íris seja mais ou menos igual de um lado para o outro. Então, é porque no desenho fica muito mais à mostra esses pequenos problemas. Agora, abaixo da divisão dos olhos, a gente vai poder posicionar o nariz. Basicamente, neste caso, vendo ele de frente, ele é um triângulo. E logo abaixo disso, a gente tem a área onde vai ficar os lábios. No caso do mangá, muitas vezes a gente vai fazer ele basicamente como se fossem duas linhas que não são completas no centro. A gente tem, meio que quando a gente pega uma linhazinha, ela começa na linha que a gente marcou e ela sobe um pouco, a gente vai cortando a área do centro. Agora, para a gente começar a fazer de perfil, a gente tem que lembrar que de todas as divisões, né? Depois eu vou acrescentar ainda a divisão no centro da largura, para poder posicionar a orelha, mas vou começar da mesma forma, traçando algumas linhas para poder puxar mais ou menos as mesmas alturas que eu utilizei de frente, tanto na sobrancelha, quanto dos olhos, quanto a pontinha do nariz, da boca também, porque o objetivo, nesse caso, é tentar fazer mais ou menos como se fosse o mesmo personagem visto de todos os ângulos. Então, não tem como a gente fazer completamente visual isso, né? Depois de várias vezes a gente fazendo, tendo a prática, né, e entendendo mesmo quando a gente vai fazer o nosso próprio personagem, a gente consegue fazer visualmente. Mas no início, quando é a primeira vez, é melhor a gente traçar várias linhas para ele ficar realmente igual com os tamanhos certinhos, né? Eu acho bem importante de trazer aqui um tamanho, agora que a gente vai estar vendo ele de perfil, é que esse espaço
entre os olhos e a ponta final do nariz, se a gente conseguir dividir ele no centro, a gente vai encontrar um bom espaçamento para a gente poder fazer a glabela de uma forma bem suave, né? A glabela é aquele pontinho mais para dentro do rosto que existe quando a gente está saindo da área da sobrancelha em direção ao nariz. É aquela voltinha logo antes do nariz virar uma pontinha, né? Então, essa areia, essa área da voltinha, ela é bem na frente dos olhos. Ela pode ser maior, às vezes dependendo do estilo de desenho, ela pode até ser inexistente. Mas é um bom espaçamento para a gente poder posicionar essa parte. Outra coisa que eu acho bem interessante a gente poder observar, que a gente só vê isso a partir da posição de perfil, é a parte dos lábios. Então é a parte, na verdade, de que o lábio superior ele se projeta um pouquinho mais para frente do que o lábio inferior. Mais uma vez, isso depende muito do estilo do desenhista que está fazendo, né? E aí, se a gente pegar aquela divisão que eu estava falando, que é o centro do rosto, o centro do rosto lateral, no caso, né? Como eu já tinha mostrado de uma forma mais simples, a gente vai dividir o centro do topo, da frente, da lateral. Esse centro, logo atrás dele, é onde a gente vai posicionar a orelha e a gente vai utilizar como medida para a orelha tanto a linha do nariz até a linha dos olhos, tá? No desenho acadêmico ele é um pouquinho maior do que isso, mas como no mangá os olhos eles podem variar muito de tamanho, então um bom tamanho, um tamanho apropriado para isso é utilizar a altura dos olhos, que normalmente não vai ter erro, não vai ter problema nenhum. Outra coisa que a gente tem que observar, né, a partir da posição de perfil, é a questão do pescoço. Nos outros eu nem vou incluir o pescoço, mas nesse aqui eu acho importante poder falar é que o pescoço ele não é reto, né? A gente sempre imagina que ele é reto, mas na verdade para nossa posição ele é meio inclinadinho para frente. Então é legal a gente observar isso, né? Cada posição do rosto que a gente for fazer, até mesmo do corpo, a gente vai conseguir entender e aprender detalhes novos, né? Que não estavam disponíveis na versão anterior que a gente estava fazendo. Isso fica muito claro agora fazendo a posição em 3/4, que ela é uma mescla, né, dessas outras duas. Ela é uma mescla da frontal e da lateral. E eu sempre deixo ela para o final exatamente por isso, porque ela vai mesclar os conhecimentos que a gente teve que aprender nas outras duas. Então é meio difícil a gente começar direto por ela, né, sem que a gente tenha entendido os espaçamentos, os tamanhozinhos, né, porque eles vão ser importantes aqui. Neste caso, da posição em 3/4, a gente vai ter que... Eu sempre começo escolhendo mais ou menos qual é o ângulo da parte da frente, né? Onde é que a linha central da parte da frente se encontra, né? É claro que ela vai estar deslocada do centro do círculo para um lado, tanto para a direita quanto para a esquerda, né? Então, um dos lados do rosto vai estar maior e um dos lados do rosto vai estar menor, mas esse tamanho é muito arbitrário, sou eu que escolho. E onde vai estar o final dessa linha é a ponta do queixo, né? Então é importantíssimo da gente conseguir escolher esse tamanho primeiro. Então a gente tem que escolher o tamanho. A partir desse tamanho, né, a partir da ponta final desse tamanho, a gente vai posicionar o final do queixo, né, aquela pontinha do final do queixo, que é a característica do mangá. E só depois disso a gente vai conseguir blocar qualquer outro elemento, né? Então, inclusive, depois disso é que a gente vai pensar onde é que a gente vai colocar o centro da lateral, aquele centro que fica visível na posição de perfil. A minha dica para quem está começando sempre é de fazer com que o espaçamento, o tamanho das duas seja completamente igual. Ou seja, a distância da parte frontal, né, da linha que a gente fez para frente, entre ela e o final do rosto, seja a mesma distância que a gente utiliza entre a lateral e o final do rosto, né? Então não vai servir para todas as posições, vai servir simplesmente para a gente poder começar. Para a primeira posição que a gente for fazer, ela vai servir, mas eventualmente para outros rostos mais complexos ela não vai servir. Mas é legal da gente começar dessa forma bem mais fácil e eventualmente a gente transforma numa coisa um pouquinho mais complicada. E a partir daí eu vou fazer a mesma coisa que fiz nos outros, né? Que é colocar os elementos do rosto utilizando aquelas linhas base de altura, de posicionamento, né? Então eu sempre começo aqui pelos olhos e neste caso eu sempre começo pelo olho que está no lado menor. Então é mais fácil de começar por ele, porque eu repito a largura dele, né? E aumento um pouquinho desse espaço para poder começar o próximo olho, né? Que geralmente o pessoal tem muita dificuldade. Nessa posição a gente também vê mais da maçã do rosto. É um arco que ela
que acontece entre a altura da sobrancelha até a ponta do nariz, então ele vai ficar bem visível e ele vai alterar um pouco da silhueta do rosto. E aí a gente também vai completar esse rosto fazendo, né, a mandíbula, né? Ela já é visível na posição de perfil, mas ela também tem que ser visível aqui na posição em 3/4. Então ela vai se estender até aquela altura que a gente considerou que é a lateral, né? O centro da lateral do rosto, é onde a gente também vai posicionar, a gente vai colocar o elemento que vai ser a orelha logo atrás dessa linha. Então esse tipo de rosto é super importante porque a gente pode fazer com que essa linha central do rosto, né, onde está o nariz, ela se desloque ainda mais em direção à esquerda, né? Então ela vai ficar ainda mais posicionada próximo da borda do círculo. Isso eventualmente vai fazer com que o nariz, né, ele se projete um pouquinho para fora do rosto, logo antes dele virar uma posição de perfil. Então é legal a gente praticar o máximo de posições possíveis, mesmo que a gente não coloque todos os elementos do rosto, mas que a gente pratique o máximo possível desse posicionar de elementos. E aí, eventualmente, a gente escolhe os artistas que a gente acha bacana, de repente o estilo que a gente acha bacana de olhos, de boca, de nariz, e a gente vai brincando com essas formas, brincando com esse posicionamento em cima desse template, que é um template de posições. Então, a partir de agora, é muito realmente de testar os ângulos que eu estava falando antes, né? Tanto de cima, quanto de baixo, quanto da lateral, né? Quanto ao nível dos olhos, né? A gente testar o máximo possível, porque a partir daí, a partir desses erros, a partir desses entendimentos das coisas que a gente vai fazendo, a gente vai conseguir desenvolver o nosso próprio estilo e também os nossos próprios personagens. Quero lembrar ainda sempre que esta é uma aula que continua, esta é uma série de aulas que ela vai ser infinita até o infinito e além, e que, se tu tem uma dúvida, aquele assunto de desenho que é um bicho de 7 cabeças que está sempre te causando um problema, coloca aí na área de comentários que eu vou considerar fazer um material exclusivo sobre isso para poder ajudar. Porque afinal de contas a série desenhando é exatamente para isso. É para abordar aqueles problemas que a gente tem com o desenho, né? São problemas que eu tive quando eu estava começando e que, no meu caso, eu adoraria ter uma pessoa que tivesse feito um vídeo que pudesse me explicar tintim por tintim quais passos eu tinha que seguir para conseguir vencer este inimigo dentro do desenho. Então é isso aí. Até a próxima. Valeu!